Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique Lima, nutricionista clínico e esportivo, e nesse vídeo eu vou falar sobre alimentação na hipertensão arterial. Esse conteúdo foi sugerido por uma pessoa que é membro aqui no clube do meu canal no YouTube, que portanto esse conteúdo está sendo liberado com antecedência para quem é membro. Quem não é membro vai também conferir esse conteúdo, só que com um tempo aí mais adiante. Então, se você quiser conferir conteúdos com antecedência como esse e outros que ainda virão, assine aqui embaixo o botão Seja Membro para você ter essa e outras vantagens que em breve eu posso estar também soltando depois para vocês. Mas então, vamos ao que interessa. Mas antes de mais nada, deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo para mim, porque é muito importante. E se você não me conhecia, se inscreve aqui no canal. Clica aqui em inscrever-se, ativa o sino, porque se inscrever é de graça e não custa nada. Bom, vamos ao conceito. A hipertensão arterial é um quadro clínico caracterizado por um aumento sustentado dos níveis pressóricos, ou seja, qualquer pessoa pode ter variações na sua pressão arterial. A pessoa pode ter uma pressão baixa por algum motivo e depois normaliza. E também a pessoa pode ter uma pressão alta por algum motivo e também depois normaliza. Isso é normal. Porém, quando a pressão arterial é aumentada e de forma sustentada, ou seja, é por diversas vezes, de formas repetidas e por muito tempo se prolonga, isso pode não ser normal. A nível de diagnóstico, existe toda uma questão de investigação, que isso envolve uma avaliação médica, isso envolve a realização, além do exame básico, de aferir a pressão arterial em consultório, também de fazer um exame chamado MAPA. Mas enfim, eu não vou aqui falar sobre essa questão de diagnóstico, porque envolve, como eu disse, uma questão médica. Então aqui eu vou falar principalmente na questão de intervenção nutricional, já que eu sou nutricionista. Mas, falando aí sobre aferir pressão arterial, que as pessoas chamam de medir pressão, esse aparelhinho que está aí na imagem é justamente um aparelhinho que é muito útil e que é importante para quem já tem hipertensão arterial ter em casa, porque nele você consegue, de uma forma rápida, saber como é que está a sua pressão arterial naquele momento, e aí você tem um acompanhamento, um controle maior da situação e, no caso aí, da doença. Fatores de risco, ou seja, o que pode aumentar o risco da pessoa desenvolver a hipertensão arterial. Aqui eu separei apenas alguns, mas vamos lá. Dislipidemia. Isso é o quê? É quando a pessoa tem alterações nas frações lipídicas do seu sangue, por exemplo, o colesterol. Então aquela pessoa que tem colesterol sérico, aquele colesterol total aumentado, isso é um fator de risco para a hipertensão arterial. Por isso que o colesterol ele tem que ser controlado, assim como várias questões, vários exames de sangue. Então é importante a gente entender que o colesterol é bom, mas tudo no nível ali, certo. Nem de menos, nem de mais. Quando é demais, o colesterol, por exemplo, pode aumentar o risco de uma doença cardíaca, como é o caso da pressão alta ou hipertensão. E também eu coloquei aqui a obesidade. Na verdade, a própria obesidade, ela já pode induzir para que você tenha uma dislipidemia, e como eu disse, a dislipidemia é um fator de risco para a hipertensão arterial. Mas a obesidade, por si só, ela também é um fator de risco para a hipertensão arterial, mesmo que a pessoa não tenha dislipidemia. Por quê? Porque quando você tem uma obesidade, principalmente quando você tem uma circunferência abdominal avantajada demais, ou seja, você tem muita gordura na região abdominal, na região da barriga, para ser mais claro, isso é um fator de risco para hipertensão arterial. E aí, de um modo geral, olha o destaque que eu faço para a má alimentação. Ou seja, você se alimentar mal também é um problema. Também pode ser algo que faça com que você, que hoje de repente não tem hipertensão, com o passar dos anos desenvolva por uma má alimentação. Até porque uma má alimentação pode fazer você se tornar uma pessoa com obesidade. Uma má alimentação também pode fazer você se tornar uma pessoa com dislipidemia. E obesidade e dislipidemia são, como eu expliquei, fatores de risco para hipertensão.
Logo, se a má alimentação pode causar obesidade e pode causar dislipidemia, a má alimentação também é algo que precisa ser cuidado a nível de prevenção, ou seja, se você não tem hipertensão e quer se prevenir, tem que cuidar da sua alimentação. Agora, se a pessoa já tem a hipertensão arterial diagnosticada, obviamente que cuidar da alimentação também é fundamental, para que você consiga ter um controle melhor da sua pressão arterial e, obviamente, que você evite complicações associadas à hipertensão, tá? E aí, falando em consequências, né, complicações, vamos aqui a alguns exemplos de consequências, né, que estão aqui citadas. O acidente vascular encefálico, que pode ser de duas formas, né? Basicamente, o AVC, que as pessoas chamam, o hemorrágico e o isquêmico. Tanto um quanto o outro pode, de alguma forma, estar relacionado com a hipertensão, porque assim, quando você tem uma pressão aumentada, isso pode fazer com que você rompa algum vaso sanguíneo da região do cérebro, que seria o AVC hemorrágico. Por outro lado, o AVC isquêmico poderia acontecer aqui por uma razão assim de exemplo que eu vou citar aqui, que é o seguinte: quando você tem trombos, quando você tem placas de gordura no interior dos seus vasos sanguíneos, isso pode estar causando a sua pressão arterial. E ao mesmo tempo, esse trombo, ele pode justamente fazer com que, por algum motivo, por algum deslocamento desse trombo, ele pode fazer uma isquemia na região cerebral. Então, tudo acaba aí de alguma forma se associando. Ou seja, de alguma forma ou de outra, a hipertensão arterial pode estar envolvida de alguma forma lá na frente com algum quadro mais severo, como esse, né? O acidente vascular encefálico. Mas tem outras consequências possíveis, como o infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, doença renal crônica. E aqui eu faço uma observação. Os rins, eles filtram o sangue, só que na pressão alta, veja o nome, pressão alta. Lá no interior do vaso, a pressão está alta. Então, o sangue, ele acaba exercendo uma pressão maior nos vasos sanguíneos. Então, quando aquele sangue é filtrado no rim, ele também é filtrado pelo rim, mas com uma pressão muito grande. Então, isso pode lesionar o interior desse órgão, né, que é o rim. Então, isso pode fazer com que haja um problema lá na frente. Ou seja, o rim pode passar a não funcionar mais tão bem como era. E aí é que entra, né, a doença renal crônica. E morte súbita, ou seja, estamos literalmente falando de complicações. Estamos falando, inclusive, de risco de morte. Logo, hipertensão arterial é algo que precisa ser muito bem levado a sério. Repito, é importante prevenir, mas se a pessoa já tiver o diagnóstico, é importantíssimo não descuidar. É importantíssimo cuidar para que você não tenha essas consequências. Para que você, uma vez com a hipertensão arterial, pelo menos seja uma pessoa com essa doença de uma forma controlada. Agora vamos aqui para uma questão, obviamente, importante, que eu meio que já adiantei um pouco, mas está aqui, né, para ficar bem registrado, que é a questão do quê? Da intervenção. Qual é o tratamento? Existe tanto o papel da medicina, a nível, por exemplo, né, medicamentoso, com a prescrição de algum medicamento que ajude no controle dessa pressão alta, mas também existe, né, a minha área, que é a área da nutrição, onde você tem uma intervenção a nível nutricional, pela alimentação. E quando eu falo em alimentação, pode envolver tanto os alimentos, podem envolver suplementos, chás e por aí vai. Tanto a nutrição quanto a medicina, elas vão se complementar, elas vão contribuir para que você tenha um tratamento ali multiprofissional, que a gente chama. Ou seja, é um tratamento que não é só dependente de medicamento. É um tratamento que não é só dependente de uma área. Pelo contrário, é um tratamento que aqui nesse caso eu estou citando 2 exemplos de áreas da saúde. Obviamente, a pessoa talvez precise também de outros acompanhamentos, né, de outras áreas. Mas aqui eu estou citando 2 áreas que seriam ainda mais específicas. A nutrição e a medicina juntas, elas vão contribuir. Porque talvez não adiante muito você apenas fazer um tratamento médico e você se alimentar mal, talvez não adiante muito. Aquele medicamento, ele vai ter um efeito, mas para tudo tem um limite, né? Então, talvez
com uma boa nutrição, um bom tratamento nutricional, você inclusive possa necessitar usar menos comprimidos, usar dosagens menores de medicamentos, justamente porque você tem uma boa alimentação. Então fica aí a dica. Agora, falando em nutrição, em alimentação, eu trouxe aqui algumas dicas. É importante deixar bem claro que são dicas, ou seja, aqui eu não estou orientando ninguém, porque a orientação nutricional requer uma avaliação prévia, ou seja, você precisa se consultar com um ou uma nutricionista, e é esse profissional que te avaliar é que vai te orientar de forma específica sobre o que é que você vai ter de seguir, né, na alimentação, de dietas, de plano alimentar. Então, repito, o que eu vou trazer aqui são dicas a nível de informação. O alho. O alho, gente, é um ingrediente que, além de ajudar bastante na questão de preparar refeições de forma saudável, né, a nível de temperar os alimentos de forma natural, o alho ele contém alicina. A alicina entra aí como um exemplo de componente presente de forma natural em um alimento, né, natural, que é o alho, e que acaba repercutindo de forma positiva na saúde cardiovascular, por exemplo, na questão do controle da pressão arterial. Não é à toa que hoje em dia existe, por exemplo, cápsulas, né, suplemento do óleo de alho. Inclusive, né, o alho ele tem, né, digamos, um odor, né, desagradável que pode ficar, né, na boca, enfim. E inclusive tem o óleo de alho hoje em dia desodorizado. Mas enfim, são apenas dicas. Isso aí você não necessariamente precisará usar a forma suplementada. Talvez o próprio alho ali in natura já seja suficiente e você terá esse tipo de orientação, como eu falei, com o profissional nutricionista que te avaliar. Próximo conteúdo aqui de dica, né, de alimentação é a cafeína. A cafeína é um componente presente em alguns alimentos, em algumas fontes alimentares, e aqui eu trouxe algumas, como café, chá verde e cacau. Perceba, a cafeína, ela teoricamente, ela não é boa para a hipertensão, porque ela pode aumentar a sua pressão. Então, teoricamente, cafeína e esses ingredientes aí, né, esses alimentos, eles são contraindicados. Repito, teoricamente. O suplemento de cafeína de forma ali isolada realmente não tem muito sentido para uma pessoa hipertensa. Mas esses alimentos que eu citei, que são fontes de cafeína, eles não contêm apenas cafeína, obviamente. Então, devido aos outros componentes que esses alimentos contêm, como polifenóis, outras substâncias, a depender do caso, esses alimentos aí até podem ser bons para o controle da pressão arterial. Veja, a depender do caso. Por exemplo, tem pessoas que metabolizam a cafeína de forma rápida. Então, talvez um quadradinho de cacau 100% não vá, né, aumentar a pressão arterial dessa pessoa. Pelo contrário, possa até ajudar a controlar a pressão. Mas tem pessoas que são metabolizadoras lentas de cafeína. Então, talvez um chá verde, um café em grande quantidade realmente não seja nem um pouco uma boa opção. Por isso que tem que avaliar bem o caso. Fibras. As fibras, gente, são importantíssimas. Elas podem reduzir a absorção intestinal de gordura e auxilia no controle do colesterol sérico. Lembra que eu falei da dislipidemia? Então, se a fibra pode ajudar a reduzir a absorção do colesterol, por exemplo, né, o colesterol que você come. Então, aquele colesterol que você come, ele pode ser menos absorvido. Você pode, de alguma forma, ali ajudar a você controlar, por exemplo, a dislipidemia ou prevenir uma dislipidemia, que é um fator de risco para a pressão alta. Então, vocês conseguem entender que um nutriente, ele age diretamente ou, muitas vezes, indiretamente, mas que, no final das contas, ele interfere muito na sua saúde, no seu metabolismo. E as fibras aqui, apesar de ser, né, um tópico, na verdade, a gente está falando de vários alimentos. São frutas, legumes, verduras, cereais integrais, ou seja, são vários alimentos que são fontes em fibras. Os lácteos, percebam que eu coloquei um asterisco aí, porque não é qualquer laticínio. Eu coloquei aqui em evidência o quê? Aqueles lácteos com teor reduzido de gordura. Por quê, gente? A gordura, inclusive eu falei anteriormente aí, né, nas fibras também de gordura, mas aqui agora eu vou falar mais detalhadamente, porque é o seguinte,
a gordura, ela, apesar de ser muitas vezes temida, até porque as pessoas acham que, né, engorda e tudo mais, só que existem tipos de gordura. E a gordura presente, nesse caso aqui dos laticínios, é predominantemente a gordura saturada. Não que ela não possa ser consumida, mas o problema é, quando ela é consumida em grande quantidade, existem estudos, apesar de, né, sempre ter algum estudo que contradiz, ou seja, sempre tem ali às vezes, né, uma questão que não é consensual, ou seja, tem uma controvérsia, mas existem estudos que mostram que o consumo de gordura saturada pode ter algum risco ali de mortalidade ou doença cardíaca, nesse caso aqui, né, risco cardiovascular. Então, por conta disso, se a pessoa está pensando em prevenir, porque já tem histórico familiar de pressão alta, ou se a pessoa já tem, é prudente você, se adora consumir, né, laticínios, que pelo menos você consuma o quê? Um laticínio com teor reduzido de gordura, porque estamos falando aqui de menos gordura saturada na sua dieta, tá bom? Agora, os lácteos eu coloquei aqui porque é aquilo, tem gente que gosta. Se você não gosta, não tem problema, você não necessariamente precisa inserir. Mas aqui é apenas uma dica, até porque o lácteo, por mais que tenha gente que não gosta, por mais que não seja algo que seja obrigatório de ser consumido, mas querendo ou não, tem cálcio na composição. É aquilo, é um cálcio que não é bem absorvido. Se eu for ficar detalhando aqui tudo, né, a gente vai conversar aqui por 1 hora. Mas o cálcio, apesar de não ser tão bem absorvido nas fontes laticíneas, né, ainda assim tem cálcio. Ainda assim, alguma fração de cálcio vai ser absorvida. E o cálcio é um mineral que ele pode ajudar por reações metabólicas, né, que eu não vou me aprofundar aqui, mas ele pode ajudar no controle da pressão arterial. Ou seja, se for consumir algum laticínio, leite e algum derivado, nesse caso, pensando na hipertensão arterial, o ideal seria consumir um laticínio com teor reduzido de gordura, porque a fração do cálcio vai continuar presente, tá bom? Oleaginosas, que tem vários exemplos. Essa imagem aí, obviamente, é meramente ilustrativa, porque também tem algumas frutas aí, não apenas oleaginosas. Mas é só para ilustrar que tem, né, ali, por exemplo, amêndoas que eu estou vendo aqui, nozes, que são exemplos de oleaginosas. E por que que eu coloquei oleaginosas aqui? Porque essas são fontes de gordura insaturada. Gordura insaturada é o que muita gente chama de gordura boa. Diferente da gordura saturada, que eu acabei de falar um pouquinho sobre ela, a gordura insaturada, ela pode inclusive ajudar na prevenção de doenças, ajudar a você ter um melhor perfil cardiovascular. Portanto, né, pode ajudar no controle da pressão arterial e prevenir complicações. Associando aí essa questão de gordura insaturada, eu falo agora do óleo de peixe. Na verdade, né, o destaque aqui vai para o ômega 3, mas o ômega 3 muitas vezes, aquele ômega 3 que você, por exemplo, vê em cápsulas, muitas vezes ele é obtido do óleo do peixe, tá? Então eu coloquei aqui o óleo de peixe, mas é para dar ênfase ao ômega 3, que pode ser também obtido não necessariamente por cápsula, pode ser obtido por alimentos, tá? Então, o porquê do ômega 3, o porquê do óleo de peixe, que é fonte de ômega 3, porque o óleo de peixe, o ômega 3, é relacionado à redução da pressão arterial. E como eu disse, né, associando com o que eu falei sobre as oleaginosas, o ômega 3 é um tipo de ácido graxo essencial, justamente, além de ser essencial, é insaturado. Então é mais um motivo para a gente entender que existem tipos de gordura, então não é qualquer gordura que faz mal ou faz bem. A gente tem que avaliar qual é a fonte alimentar, qual é o tipo de gordura presente naquele alimento e, obviamente, a quantidade. Porque até aquilo que faz bem, a depender da quantidade que você consuma, se for demais, pode fazer mal. Por isso a importância de um nutricionista, porque é o profissional que vai literalmente calcular tudo para que você siga aquilo que foi orientado, para que você tenha uma melhor saúde, um melhor bem-estar, uma melhor qualidade de vida. Agora eu vou falar sobre o sódio. O sódio é um mineral que o nosso corpo precisa. É importante deixar isso bem claro. O sódio ele não é
péssimo. A gente não precisa eliminar o sódio por completo, não é isso. Porém, diante da facilidade de produtos alimentícios, né, industrializados, que muitas vezes são acrescidos de sódio, hoje em dia é muito fácil você, se não se cuidar, acabar consumindo muito sódio. Então, diante dessa grande possibilidade de consumir muito sódio, aí é que entra o problema. Por quê? Porque o excesso de sódio contribui para o aumento da pressão no interior do vaso sanguíneo. O que acontece é o seguinte, o sódio, ele retém líquido. Então, quando você consome muito sódio, ele, quando chega ali, por exemplo, no seu vaso sanguíneo, ele vai puxar água para dentro do vaso sanguíneo. Então, perceba, o vaso sanguíneo, ele tem um calibre. Quando você vai injetando mais água dentro daquele vaso sanguíneo, a pressão dentro daquele vaso sanguíneo vai aumentar. Por isso, uma pressão alta associada a um consumo alto de sódio. Na imagem aí eu coloquei o sal, né, o sal de cozinha, por um motivo simples. Apesar do sódio poder, né, estar presente em vários alimentos, vários produtos alimentícios, mas é o sal de cozinha que a gente tem um exemplo em que há uma grande quantidade do sódio. Porque 20% ali do sal de cozinha, 20% dele é sódio. Então, se você consome muito sal de cozinha, basicamente você vai estar consumindo muito sódio. Então, tem que ter muito cuidado. Não é à toa que quando você tem um indivíduo que já tenha diagnóstico de hipertensão arterial, é uma das condutas nutricionais fazer o controle da ingestão, obviamente, do sódio, mas também do sal. Por exemplo, evitar deixar o sal na mesa, para que você não fique ali, né, com a ideia de tentar colocar o sal na salada. Ou seja, você tem que evitar ao máximo o sal de cozinha para que você evite esse excedente de sódio. Agora também um destaque para o álcool. Ele é associado com o aumento da pressão arterial. Então, é claro, se você não consome bebida alcoólica, perfeito, bacana para você. Mas, para quem consome bebida alcoólica, é interessante que a pessoa retire isso por uma questão, repito, de saúde. Existem, obviamente, diversos tipos de bebidas alcoólicas. Existe o vinho, que muito é associado com, inclusive, prevenção de doenças cardíacas. Mas aqui eu estou colocando até, de forma mais específica, a cerveja, né? Então, assim, o ideal é que a pessoa que bebe, principalmente aí, né, como esse exemplo, a cerveja, que a pessoa tem essa noção de que, ao fazer isso, ela pode estar prejudicando a sua saúde. Principalmente se a pessoa já tiver uma doença, como a pressão alta. Aí é que esse cuidado em diminuir o consumo e, quem sabe, realmente retirar de vez, aí é que isso acaba se tornando ainda mais prudente em termos de atitude a ser tomada, para que você evite aquilo que eu citei ao longo aqui do vídeo, sobre as consequências. A partir do momento que você tem uma doença instalada, você tem que, ao máximo, tentar controlar. Ao máximo, você tem que tentar fazer com que ela não piore. Então é isso, eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você com informações. Se você gostou, deixe o seu joinha aqui agora, tá? Se você ainda não havia deixado. Nos comentários, me escreva se você gostou. Qualquer dúvida, pergunte. Compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar com mais informações. Me acompanhe nas minhas redes sociais que estão aqui na tela para vocês. Aqui embaixo eu vou deixar o link também na descrição do meu curso online, que é o Nutrição Saudável e Enriquecedora, onde você poderá conferir conteúdos exclusivos, didáticos, alguns conteúdos de forma mais aprofundada para você que se interessa com informação diferenciada e de qualidade. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Já aqui na tela vai aparecer uma foto minha bem aqui no meio, que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal, se é que você ainda não fez isso. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.